Olá, olá, olá. Vamos lá, eu quero trazer aqui um conteúdo que talvez você nunca tenha ouvido falar nesse universo de distribuidoras, que é sobre construção de base. Base é algo fundamental para você conseguir ter um resultado muito maior, seja no online, seja no offline. Só que, quando você tem um projeto que está usando de toda a potência de captação de demanda qualificada pela internet, o uso das estratégias de base é muito boa. E aqui eu vou apresentar isso para você e com certeza, se você colocar em prática, seus resultados vão ser bem diferentes. O que é a questão de base, primeiramente? Todo lead, toda demanda que a gente capta, então vamos colocar nome aos bois aqui. Ó. Primeiro, leads. Leads a gente vai interpretar como demanda. São contatos, né, barra contatos, que a gente capta pela internet. Então vamos dizer que a sua distribuidora ela é B2B, ou seja, ela está atendendo empresas. Empresas é o que você quer, é o que você está buscando para você conseguir fazer mais vendas recorrentes, melhor ticket médio, etc. Beleza, empresas. Empresas, então, estaria sendo o critério que a gente tem de leads qualificados. Porque lead por lead é um contato apenas. Então, se entrar, por exemplo, um carrinho de cachorro-quente, vai ser um lead. Se entrar Dona Maria, seu João, é um lead. Se entrar uma criança, é um lead. Agora, lead qualificado de outros 500. Então, quais são os critérios que a gente utiliza aqui na Avante para lead qualificado? A gente coloca aqui o seguinte. Primeiro, é uma empresa. Então, é o nosso foco de geração de demanda para distribuidoras. Segundo, ela está no seu raio de atuação. Então ela está perto. Não adianta você estar em São Paulo e eu te entregar um lead em Manaus. Né? Um lead qualificado que a gente costumeiramente chama de MQL. É um nome técnico, tá? Que é um nome em inglês de Marketing Qualified Lead. Mas é só para ficar fácil aqui a qualificação do lead. Então, primeiro critério é uma empresa. Segundo critério, está no raio de atuação, que você consegue fazer uma entrega competitiva. Não adianta ser por distribuidora, que vai demorar bastante tempo. Tem que ser competitiva, geralmente até 48 horas. Tá? Terceiro ponto aqui, a gente estaria falando de intenção. Então, ele está interessado no que você tem. E quarto, te chamou no WhatsApp. Ok. Por que esses são os critérios que a gente coloca de qualificação? Porque se a gente pega aqui uma empresa, significa que é um potencial cliente para você. Se ele está num raio que você atende, pode dar jogo. Se ele tem o interesse em algo que você oferece, vamos dizer que ele está pesquisando, buscando, interessado em concentrados, parte química ou algum descartável específico. Beleza, então existe um interesse ali. Porque não adianta você fazer uma ligação fria para 2.000 pessoas que não tem interesse. É tipo aquele paralelo de não adianta você oferecer carne para 5.000 veganos, vegetarianos. Então assim, você pode colocar quantas pessoas de vendas você quiser na sua empresa. Não vai ter resultado. E te chamou no WhatsApp. Por que isso é importante? Porque a pessoa passou por um processo para chamar você no WhatsApp. Isso significa que ela não está simplesmente, deixa eu ver, etc. Ela pode até estar curiosa, está querendo fazer uma cotação sem compromisso, mas ela está mais preparada, porque ela te chamou. Então a gente chama aqui de inversão do tabuleiro. Ele inverteu o tabuleiro, agora é você que vai dar o checkmate. Percebe? Porque antes você fica indo desenfreadamente atrás do cliente. Agora a gente fez uma mudança e você consegue dar o checkmate porque ele está vindo. Então até as abordagens de venda, de ligação, de follow-ups ficam muito melhores. Perfeito. Então é aqui que a gente já trouxe essa contextualização de MQL. Vamos colocar esse critério aqui, certo? Então MQL igual o lead. Vou colocar só quali aqui, ó, qual, e vou colocar entre parênteses 4, que são aqueles 4 critérios que a gente considerou como lead qualificado, certo?
Então, beleza, a gente tem essa estrutura aqui. Aí, a gente vai para o universo de base que eu comentei. O que seria o universo de base? Primeiro, todo contato que a gente capta, ele vai conseguir gerar ali uma possível negociação. Então vamos dizer que você está colocando R$ 1.000 em anúncio. R$ 1.000 por mês em ads, dos anúncios, certo? Você está colocando isso aqui em anúncio todos os meses. E aí você está recebendo aqui, vamos dizer que 100 contatos. 100 MQLs, no caso. Você está recebendo 100 MQLs. Perfeito. Então aqui você está tendo um abastecimento da sua base. A sua base, quando a gente fala, é toda a lista que você tem de contatos. Nome, e-mail, telefone, pesquisa, canal, rastreio, tudo. Você tem os dados daquela pessoa. Check. Então, se você fizer esse processo aqui, por exemplo, por 10 meses, se você fizer isso tudo aqui por 10 meses, você vai ter o equivalente a 1.000, aqui, 1.000 MQLs. O que significa? Que você aumentou sua base. E aí, de repente, vamos limpar aqui e voltar desse começo então. 1.000 MQLs. Você conquistou, certo? Então você tem 1.000 MQLs, que são os leads qualificados. Dentro dessa característica, esses 1.000 MQLs, você pode ter já vendido para, por exemplo, 10. Poxa, muito pouco. Não faz sentido, não estou interessado. A gente está falando ali de 1%, não é interessante. Depende. Por quê? Você fez 10V aqui, ó, 10 vendas. Check. Só que você vai ter ainda 990 MQLs que estão na sua base. Isso significa que se você começa a trabalhar com esses 990 MQLs, de que forma? Tem muitas ações que você pode fazer. Então, vamos colocar aqui, ó. Você tem os 990 MQLs que sobraram, né? Poxa, você só vendeu para 10, não está fazendo sentido, não é interessante, etc. Calma, segura. 990 MQLs. Se você faz algumas ações com esse povo aqui, por exemplo, ativação. Você pode fazer disparo. Você pode fazer nos seus anúncios semelhantes. Então você consegue encontrar públicos semelhantes. Afinal, ele é qualificado, você só não conseguiu vender. De repente, ele já fechou com outra pessoa, etc. Colocando um dado discrepante de 1% aqui, né? Não seria isso, mas só para ficar bem didático. Então, você consegue fazer ativação deles, você consegue fazer disparos, você consegue fazer semelhantes, você consegue fazer remarketing. O que é isso? Vamos lá. Ativação. Todo mês você pode chamar alguns contatos daqui. Isso significa que, de tempo em tempo, a pessoa ela é uma empresa, está no seu raio, teve interesse em um momento, te chamou no WhatsApp. Se ela não comprou, não significa que não é uma pessoa qualificada. Muito pelo contrário, ela é qualificada, só que naquele momento não deu certo. De repente ela preferiu outra empresa, ela mudou de ideia, não quis te responder, sua abordagem não foi boa, enfim. Ativa. Cada 60, 90 dias, vai pegando blocos dessa base, por exemplo, 100. Ativa 100 por mês ou 200 por mês. Isso vai fazer com que você abra novos contatos que você já adquiriu. Afinal, se você estava colocando aqueles R$ 1.000 por mês de ads, de anúncios, e você ficou 10 meses, a gente está falando de R$ 10.000 que você investiu para ter esses 990 MQLs, os contatos potenciais, de empresas potenciais, que é completamente diferente de pegar contato de Google. Por quê? Porque já passou por um viés de validação. Então, você consegue ativar eles cada 60, 90 dias. Pega um bloco e faz uma ativação, manda uma mensagem, faz uma ligação, beleza.
Disparo, aqui a gente chama de broadcast ou disparo em massa. Então você consegue colocar alguma ferramenta, você paga um pouquinho para esse disparo. Até tem algumas formas de burlar um pouco isso, mas não é tão adequado, porque você pode perder o seu chip, né, o número. Então se for um número importante para sua empresa, é melhor fazer através de API. Mas tem ferramentas que fazem isso. O que acontece? Calma aí que eu derrubei minha canetinha aqui. Você tem os disparos que você pode fazer para essas pessoas. Então, por exemplo, 60, 90 dias ou mensalmente ou até semanalmente, você pode fazer um disparo em massa por e-mail, praticamente zero custo. Poxa, mas e-mail ninguém abre. Tira isso da cabeça. Tira isso. Não tire a sua perspectiva, a sua visão de mundo, o seu jeito ou dos que você conhece como o padrão universal. Tem gente que abre. É um percentual menor do que era antes? Sim, mas tem gente que abre. Você vai ter uma abertura aqui, talvez, de 7, 8, 9%, 10%. Beleza, a pessoa que abriu ela vai conseguir ter uma mensagem sua, que pode ser de ativação. Então, você também está fazendo uma ativação manualmente, só que você fez um disparo em massa. E aí você pode fazer esse disparo por e-mail, você pode fazer esse disparo por WhatsApp. Maravilha, então você está ativando essa base. Semelhantes. Quando você faz anúncios, dependendo da plataforma, você consegue mostrar para o algoritmo que eu quero esse perfil de pessoas. Então, como você não vendeu, mas eles são MQLs, eles são leads qualificados. Você consegue fazer algumas ações para a qual a ferramenta de anúncios busque pessoas similares. Então, ao invés de você trazer 300 contatos para achar 100 qualificados, você consegue às vezes trazer 200 para achar 100 qualificados, porque você mostrou para a ferramenta, eu quero esses daqui. Esses daqui são os corretos, o que eu quero de verdade. É uma estratégia. E remarketing. Remarketing pensa quando você faz uma pesquisa de uma geladeira, um tênis, uma roupa, um relógio, qualquer coisa. E de repente você começa a ver anúncio daquilo em todo lugar. Você abre um site, tem anúncio daquilo. Você abre o YouTube, tem anúncio daquilo. Você abre o Facebook, tem anúncio daquilo. Instagram tem anúncio daquilo. Isso se chama remarketing, é uma perseguição. Então você consegue também fazer um remarketing para esses 990 que você ainda não vendeu. Esse nome essa palavra-chave ainda é muito importante. Qual que é o maior erro que a gente vê? É considerar uma ponta final o primeiro contato. Ou seja, vamos colocar isso daqui na prática para você. Você tem lá um contato que entrou, aí você chama, ele se cadastrou, né? Entrou por um anúncio, um marketing, qualquer tipo, te chamou no Instagram, beleza. Você chama ele, então chamar, vou colocar aqui. Aí depois ele não te responde. Então vou colocar aqui, ó, sem retorno. Sem retorno. Só que esse aqui é um MQL, reforçando aqueles 4 pilares que a gente viu. Poxa, chamei uma vez. Chamei 3 vezes, vai. Mandei a mensagem, tentei uma ligação, mandei a mensagem no dia seguinte, sem retorno. O que as empresas fazem? Principalmente os vendedores, né? O que os vendedores fazem? Não é qualificado. Não tá bom essa demanda. Não gostei, não quero. Pelo amor de Deus, isso está errado. Isso não é um modelo de vendas concreto. Aqui na Avante mesmo, para falar com você que está assistindo esse vídeo, tem vezes que a gente faz literalmente 30 a 40 contatos na vida ao longo de tempos para conseguir fazer uma apresentação do nosso serviço. E eu vou considerar que não é qualificado? Nunca. Se é uma distribuidora, entendeu? No caso do seu, se é uma empresa, está no seu raio de atuação, a pessoa tem interesse no que você oferece e ela te chamou um dia, é seu trabalho fazer um inferno na vida dessa pessoa e perseguir ela até os confins do planeta Terra, até ela falar assim, não me chame mais. Aí você para. Então, o que geralmente as pessoas fazem faz esse processinho aqui em cima, que é totalmente amador, e aí não tem o retorno, e aí fala o quê? A conclusão é ruim. É ruim, não estou gostando. Não visualizou uma construção de base,
Ou seja, esse contato aqui está na minha base, tem muitas coisas que eu posso fazer com ele na minha vida. E não fez uma perseguição de um jeito correto. Resultado, tem um processo fraco. Tem um processo fraco de vendas. Ao invés de você ter, às vezes, de repente, não sei, 15% de taxa de conversão, você às vezes vai ter 5%, às vezes vai ter 2%. Por quê? Porque não está fazendo o que tem que ser feito, que é o processo todo. Visualização de base, etc, etc. Então aqui você peca. Por quê? Porque está jogando um jogo fácil. E isso não existe. Não vai existir o jogo fácil de, não, chamou, vendeu, chamou, vendeu, chamou, vendeu. A cada 5 vende um, cada 5 vende um. Nem grandes empresas com canais maturados há 20 anos, com milhares de reais investidos, centenas de milhares investidos por mês, conseguem um resultado desse. Por quê? Porque é difícil mesmo, é árduo. A venda é árdua. Não existe pílula mágica. Não existe, é trabalhoso. Então, visualização de base é algo muito legal. De repente, não está conseguindo vender, faz 3 meses que eu não estou vendendo. Poxa, ok, mas esses 3 meses eu consegui colocar na minha base mais 250 empresas, tá tudo bem. Se você não vendeu durante esses 3 meses, não significa que você não vai vender no quarto. Tem muita coisa que você pode fazer aqui, muitas ações que você pode fazer aqui, e a gente consegue inclusive dar esse suporte, né? Para você abrir a mente, entender como fazer, domínio de ferramenta, a leitura do mercado como um todo, do que o pessoal geralmente faz, que faz muito sentido. Enfim, tem uma jornada muito grande para cada contato que você capta. Então, esperar. Entrou, vendeu. Entrou, vendeu. Entrou, respondeu, vendeu. O contato entrou, falou com você lindamente, interessado. Ele chegou já falando assim, nossa, eu quero muito, cadê? Me passa aqui agora, me emite o boleto que eu já vou pagar. Não é desse jeito, isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão. Então, construa base é algo muito interessante para todas as empresas. Finalizando aqui com um dado para você ter noção, a gente falou até da situação aqui de 30 a 40 contatos para falar com os leads. Tá? Hoje as nossas vendas aqui, isso a gente vê em várias empresas inclusive, tá? Não é a gente aqui. Isso é comum, a gente vê em várias empresas que o grosso das vendas, de repente 60%, até uns 70% das vendas, ela vai vir de onde? Da base. Ela não vai vir do lead que chegou na hora. É extremamente raro você ver um lead que entrou, já fechou. Não é comum. Existe. Tem negócios ou regiões ou distribuidores que conseguem isso? Tem. Tem um percentual que está sempre fazendo a venda? Tem. Mas o grosso, ele não está ali. Ele está na base. Ele está naquele contato, se cadastrou faz 50 dias e não te respondeu nenhuma vez, e aí, de repente, naquele momento, ele te respondeu. E o mais legal de tudo é quando que isso expande a mente, é quando você vê essa roda girando com a base que você está construindo, você fala com esse contato lá depois dos 50 dias, por exemplo, você começa a perceber algo que essas pessoas, elas tinham um motivo para não te responder naquele momento. Perdeu algum colaborador, estava fechando um grande negócio, tinha perdido um grande negócio, estava em reestruturação, estava num trâmite de sociedade, fez algum movimento e o WhatsApp foi pro beleléu. Tem trocentas coisas que podem acontecer que a pessoa não te retornou naquele momento que ela se cadastrou. Isso não coloca ela como uma pessoa desqualificada. Aqui a gente ativa contatos desde o inicinho de 2024, onde a gente começou a trabalhar de fato na construção da nossa base. Então, tem 1 ano e meio para trás que a gente está falando, 18 meses, 20 meses às vezes, que você está ativando aquele contato e a gente ainda consegue restabelecer a conexão. E é um percentual de abertura brutalmente, incomparável, brutalmente maior do que
comprar uma lista de CNPJ ou pegar empresas, restaurantes, indústrias pelo Google e ficar pegando número e tentando ligar. É incomparável, porque lá você vai pegar às vezes um contato de secretária, que são os gatekeepers que a gente chama, que vão ficar barrando o contato com o decisor. Às vezes é um contato não comercial. Cara, é muito mais difícil, mas é muito assim, é incomparável, tá? É questão de, para trazer números para você, a cada 100 empresas que a gente pega de lista, que a gente consegue uma conversar, aqui, a cada 10, 15 de base que você chama, você já conseguiu uma negociação, uma abertura boa. Não é uma venda, mas uma boa abertura, que é completamente diferente do cara te responder, que seria uma lista fria. E tudo isso está no tema central desse nosso encontro aqui, que é base.